recebendo agora aqui nosso espaço na FEVAC, Tobias, ele que atualmente é o diretor da Rodoplast, né? Assumiu essa missão, grande tio Omar, cara visionário para frente. E você, quantos anos de Rodoplast já? Em julho completo 19 anos de Rodoplast. 19 anos de Rodoplast. 19 anos de Rodoplast. É uma história, né, meu? É uma parte da história, né? Começou lá embaixo. Na época da fibra ainda, né? E agora tá... Agora e aí, a gente fala que a FEVAC, Tobias, é o momento de repente, a gente encontrar as pessoas que fazem vacaria andar e chamar para esse bate-papo e, de repente, fazer alguns questionamentos com relação à visão e provavelmente contribuir com quem vai assistir, que às vezes um detalhezinho desses faz o cara ter uma ideia lá para o seu negócio ou para de repente um insight. E aí, você que está indo muito para a China, quantas vezes já foi esse ano para lá? Esse ano, a princípio, acho que vai ser umas 3 viagens, eu acho. 3 viagens para a China. Mês que vem tô indo de novo, as 3 viagens. E aí... Volta de 50 dias de China. 50 dias de China. Nossa, é de enjoar de comer aquelas comidinhas deles lá, né? Você sabe que não é ruim, né? A vida na China não é ruim. Não é, não é. O ruim é viagem, né? O ruim é viagem para ir e voltar. Mas a vida na China, cada 6 meses que tu vai, já tem coisas diferentes, né? Então... O povo lá respira inovação, né? Não é em vão que até Estados Unidos indo para lá, né? E não o inverso, pela primeira vez, eu acho, na história, né? Então, não é em vão, né? Não. Inclusive agora, né? Hoje, por exemplo, tá saindo de lá a comitiva com 16 maiores empresários do mundo estavam lá negociando com os chineses, né? Exato. A China, na verdade, ela virou aquele jogo de ser aquele negócio barato e ruim, e eles ficaram muito bons, né? Eles são bons na parte de produção, eles têm, obviamente, uma certa vantagem de ter bastante mão de obra também lá, mas o que tu vê, assim, que dessas tuas visitas, tu que já foi muitas vezes para a China, que de repente, e o que você traz de lá pro Brasil, assim, como... Olha, falar de China é fácil e complicado ao mesmo tempo, né? Acho que a China tinha que ser um modelo de negócio estudado por todos os países, né? Porém, acho que a grande diferença da China não está na tecnologia, não está no excesso de mão de obras, entre aspas, né? Eu acho que a diferença da China é a questão da cultura chinesa, né? Eu acho que quem faz a China ser quem é a cultura e não a economia, né? Então, é um modelo muito diferente, né? Onde você... A última viagem que eu tava, teve uma das curiosidades, né? Um rapaz, devia de ter uns guri, né? Por volta de uns 6 ou 7 anos de idade, e questionando os chineses, enfim, pais lá, por que tinham militares dos outros países, porque lá não se vê militar, né? E aí explicou, disse, não, os militares são treinados, enfim, para defender o seu país, né? E aí começou a perguntar e tal, e questionar sobre isso, e lá pelas tantas ele disse, eu quero ser militar, para defender o meu país. Cara, não se vê mais isso hoje em dia aqui, né? Então, tecnologias que a gente vê lá para facilitar a vida do chinês, sabe? Então, aonde você tem entregas por drone, tu tem carros autônomos, carros elétricos, onde vai na contramão do que nós imaginamos, né? Nós queremos cada vez mais autonomia de carros elétricos e eles não se importam com isso, eles querem estações de recargas mais rápidas, né? Para dar fluxo para o veículo em si já está popularizado, né? No Brasil inclusive é uma boa oportunidade de negócio se obviamente conseguir implementar um modelo que funcione, porque o carro elétrico, eu quando eu fui em 2017 para a China, eu me lembro que foi a primeira vez que eu andei num carro elétrico lá, era um táxi, né? Já existia o veículo elétrico. Era comum, né? Já era comum. Então, eu acho que sim, é muito importante ir beber daquela água lá e trazer isso para o Brasil, que eu acho que é o que vocês, né, a Rodoplast está fazendo já há muitos anos,
trazendo tecnologia e principalmente agora nesse novo caminho que vocês pegaram de sustentabilidade também, né? Inclusive a Ambiental Plast, né, que é a nova empresa, enfim, constituída, existem projetos de geração de hidrogênio, né, em parceria com a UFSC, em parceria com o governo do estado, enfim, onde tem a possibilidade de geração de hidrogênio para uso em locomoção, né? Hidrogênio para uso em caminhões, hidrogênio para uso em veículos, fábricas, enfim, né? E a gente foi olhar a parte de operações disso na China também, onde a gente teve acesso a caminhões de limpeza municipal movidos a hidrogênio, saindo água no cano de descarga. Então, caminhões com autonomia de hidrogênio de por volta de 500 quilômetros. Então, coisas assim. Eu, particularmente, se me perguntasse há uns 5 anos atrás se eu imaginava ver o que eu vejo hoje, eu diria que na minha vida não, sabe? Talvez no Benício, mas na minha não. Que loucura, né? Cara, é negócio surreal, né? Surreal. E para vocês hoje, qual o maior desafio que vocês estão vivendo hoje no negócio de vocês dentro do momento que a gente vive econômico? Com relação assim ao 2026, uma empresa do tamanho da Rodoplast provavelmente não seja fácil. O que vocês estão enfrentando assim de desafios no mercado agora? Olha, acho que o desafio de não só da Rodoplast, mas acho que do mundo inteiro, né, é a dificuldade de mão de obra. Então, seja mão de obra especializada ou não, a mão de obra hoje em dia está sendo a maior dificuldade que nós temos. A tecnologia, bem ou mal, constituída ou não, ela tem uma evolução bem grande, né? Então você tem aqui China, tu tem Europa, tu tem inúmeros países que conseguem te auxiliar na tecnologia. Agora a mão de obra, não. A mão de obra é difícil. Então, até fica a dica, né, para quem está ouvindo, enfim, para que cada vez mais busque, né, essas áreas, se especialize nisso para poder contribuir nisso. Muitas vezes as pessoas se desmerecem. Estão colocando robô na fábrica, vão tirar a mão de obra. Não, pelo contrário. Um operador de robô ele é muito mais capacitado e remunerado do que um operador primário, né? E nós temos hoje nós temos na empresa 398 colaboradores e diversos desses aprenderam na parte de projetos, 3D, robótica, automações, enfim, eles vieram do chão de fábrica. Então, a gente não tem aquela questão, a gente não dá oportunidade, a gente dá oportunidade para pessoas que têm aquela vontade de aprender e querer fazer acontecer, né? Quem quer fazer tem oportunidade em todo lugar. Exatamente. Eu acho que esse é o insight, né? Exatamente. As pessoas às vezes acham que não são capazes, que não dá, que não é fácil. Todo mundo sabe, né? Não foi fácil para ti, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas eu acho que é uma baita de uma dica tua, né? Dizer, busquem se especializar, se desenvolvam, porque tá cheio de oportunidade aqui. Sem dúvida. Tanto que hoje pega algo simples, né, que na nossa época de infância, né, estuda inglês, a gente nunca dava bola, né? Aí agora com 40 e poucos anos, cara, tu não vive mais sem isso, né? Não vive mais sem inglês. Então agora tá entrando também o mandarim, então tem pessoas, por mais que achem difícil, tem muitos brasileiros hoje vivendo na China falando mandarim. Uma oportunidade excepcional, né? Tu sabe que essa questão de inglês hoje, claro, tem que ter um certo desenvolvimento intelectual, digamos assim, para você também traduzir aquilo que o americano, de repente, que vem aqui em Vacaria, quer falar e tu tá ali no meio de uma conversa de negócios, né? Mas tem a oportunidade, inclusive, em Vacaria, para pessoas que falam inglês, né? Em Vacaria sem dúvida. E muitas vezes tu tem pessoas que são exímias no inglês, ou foram, né? Se formaram e aquilo acabou cabendo no esquecimento, né? Fez o inglês por fazer 6 anos de formação e tal. Então são oportunidades que não tem preço, né? Tem valor. Então
é algo que eu acredito que as pessoas têm cada vez se desenvolver mais nisso, né? E não estou nem falando em especializações complexas, fora do país, eu não estou falando disso, sabe? O básico. Nós estamos falando do básico. Eu acho que a parte técnica e especialização a própria indústria consegue proporcionar, né? Então, agora tu tem que ter a base bem feita e aquela faculdade da vontade de querer crescer e querer fazer acontecer, né? Essa faculdade está escassa, né? Então, muito bom. Eu acho que de toda a nossa conversa, o principal insight que eu tiro, um cara que está há 19 anos na mesma empresa, que eu sei, lá no passado, quando nós instalamos o Link, eu me lembro que tu trabalhava na área de TI e eu ia lá. E aí eu via, né, às vezes eu tinha uma maquetezinha, um robozinho daqueles, um braço mecânico que estava em cima da tua mesa, eu nunca me esqueci daquilo lá. Daí tu me disse assim, eu que programo esses negócios aqui. E aí pra mim aquilo lá foi um negócio que tipo, pô, né, meu, esse cara faz coisas assim, né, que na verdade o cara nem sonhava, né? E aí hoje ver onde você chegou, eu acho que o insight é não baixar a cabeça, até a palavra do momento agora é resiliência, né, que é você aguentar o ferro mesmo, ir lá, botar a pele em risco, sofrer, não é fácil, mas eu acho que não é fácil. A tua fala traduz muito bem isso. E a Rodoplast é gigante, é um orgulho nosso aqui de Vacaria. Eu gosto muito de conversar com o Omar, me dá dica, puxa a orelha. Ele é um cara pra frente, então parceirão, né? A gente tem muito que agradecer por quase 400 colaboradores. Tem o Henrique, que eu falo bastante, ele tá com nós, inclusive lá na SIC. Lá, sim, ele faz parte do grupo, né? da diretoria, então... E a SIC, cara, ela faz a feira que é justamente para nós promover toda essa conversa, ter todas essas pessoas aqui visitando os estandes. É um momento que a venda em Vacaria começa a dar uma baixada, então o momento é esse de colocar também os lojistas para trabalhar e obviamente vender, né? Sem dúvida, sem dúvida. E um evento também, nós estávamos viajando, chegamos aqui, não tinha lugar de estacionar, né? Então o tamanho que virou o evento, né? Coisa boa. O tamanho que virou o evento, por mais eventos assim, né? É isso aí. Cara, espetacular. Então, eu queria te agradecer peguei de surpresa ali, né? Eu acho que eu costumo não desperdiçar boas oportunidades. Então, obrigado por ter vindo aqui. Tua mulher já deve estar terminando as compras. E daqui a pouco chega a conta. Daqui a pouco chega a conta. Daqui a pouco chega a conta, é isso aí, tem que aproveitar. Tranquilo, eu que agradeço. Obrigadão, tamo junto. Obrigadão. Valeu. Até a próxima.